Hey, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da sua aula prática. Uma aula extremamente importante para te vacinar contra os maiores erros de pronúncia cometidos por brasileiros ao falarem o idioma. Na primeira parte dessa aula aqui, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas, intermediárias e avançadas. E mesmo que você estivesse começando completamente do zero, você viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Já nessa aula aqui, a segunda parte da aula, você vai, utilizando os 4 passos do método, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. Além desses 3 sons muito importantes, a gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa muitos problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu tudo, estamos prontos para começar. Ciao, benvenuta alla tua seconda lezione pratica di italiano. Então, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à tua segunda aula prática de italiano. Eu sou a professora Chiara, se você já assistiu a aula de diálogo, você provavelmente se lembra de mim, não é? Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre pronúncia com você, ok? Além de outras diquinhas de gramática, então fica de olho. Então, hoje eu vou falar sobre 3 sons muito importantes do italiano e, na sequência, a gente vai casar algumas frases com esses sons vistos para você ver na prática como que isso acontece, como isso funciona. Tá, Kiara, mas por que aprender sobre pronúncia assim logo de cara, tão no início, é tão importante assim? Então, aprender sobre pronúncia é fundamental logo de cara, assim, no início. Porque é muito comum quando a gente tem um primeiro contato, seja com espanhol, inglês, francês, no teu caso italiano, é muito comum que a gente adquira alguns viciozinhos de pronúncia, que depois fica difícil da gente arrumar e alinhar, ok? Então essa é uma grande preocupação que nós temos aqui na Fluency Academy, de te proporcionar uma verdadeira imersão nesse sentido de pronúncia, ok? Além de outros conteúdos bem legais que a gente sempre produz para você também. Então, considerando essa importância de pronúncia, os materiais são sempre produzidos com bastante carinho, com bastante preocupação, sempre por nativos, ok? Para você, desde o primeiro contato, ter esse acesso a uma pronúncia real, a uma pronúncia que não é feita para ser entendida, mas é uma pronúncia que você vai escutar quando você for para a Itália. Então, isso facilita muito no teu aprendizado. Então, por exemplo, quando eu fui para a Itália, eu não falava nada de italiano. Eu aprendi lá. Então, eu aprendi escutando os nativos e aí eu fui reproduzindo. Tá, Chiara? Então, você quer dizer que para aprender italiano eu vou ter que ir para a Itália? Não! Então, isso eu tô te ilustrando para você entender a importância de ter sempre um ouvido bem apurado de acordo com a pronúncia nativa. Então, esse contexto de imersão é o que a gente quer proporcionar aqui na Fluency Academy. Então, desde o teu primeiro contato, ouvindo nativos, você vai conseguir reproduzir com maior fidelidade a uma pronúncia real, ok? Então, não precisa necessariamente ir para a Itália para aprender italiano. É importante estar nesse contexto de imersão, que é o que a gente proporciona aqui na Fluency Academy, ok? Sempre com materiais nativos. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Sei pronto? Sei pronta? Allora cominciamo! Bom, como eu falei, na aula de diálogo a gente comentou sobre algumas dicas de pronúncia, não é? Agora eu vou te dar outras 3 dicas de pronúncia sobre 3 sons super importantes do italiano, ok? Então, o primeiro deles, você pode acompanhar aqui do lado junto comigo, é o som do D, ok? Chiara, mas o som do D é tão diferente assim no italiano? Tem uns detalhezinhos que vão fazer a diferença, então acompanha comigo. A primeira palavra que nós temos é a palavra difendere. Difendere, ok? Difendere é um verbo, ok? Então, a tradução dele é defender. Agora, olha ali, difendere, eu não falei difendere. Difendere. Então, a pronúncia do D, quando tiver um I depois, vai ser sempre assim, di. A língua, ela encosta lá no céu da boca e quase chega perto dos dentes. Por isso fica esse di e não o di, que a gente falaria normalmente aqui como brasileiros, não é? Então, difendere.
difendere, ok? Allora andiamo avanti. A próxima palavra é a palavra dieta. Dieta. Dieta, olha, é muito igual no português, não é? A escrita, pelo menos. Então, quer dizer dieta, não é? Então, dieta. Dieta, dieta. Olha a diferença. Dieta, dieta. Então, mais uma vez, a vogal I, aí mudando esse som do D que nós teríamos no português como di, em italiano temos di, ok? Lembra sempre a posição da língua. Di, para falar certinho, tá bom? Então, difendere e dieta. Temos uma exceção, ok? Quando a vogal E aparece junto com o D, aí é pronunciado igualzinho do português, o D, ok? Por exemplo, a palavra verde, ó, verde, verde. Verde em italiano, verde em português. Então, verde é igual para as duas línguas. A diferença é que, no italiano, a gente não pode apagar aquele E final. Muitas pessoas no Brasil leriam essa palavra verde. Verde, ó, farei um I no final, verde. Em italiano, não se pode. Então, em italiano, não se pode fazer isso. Então, é verde, não tem como apagar, tem que pronunciar bem, ok? Então, esses dois detalhes importantíssimos da letra D são esses, ok? São essas as dicas super importantes. Então, di, com o D e mais o I, vai ser sempre di. E o D mais o E, ele não pode ser apagado. Então, é D, ok? Andiamo avanti. Você sabe como que se diz sorvete em italiano? Sorvete? Sorvete em italiano se diz gelato. Gelato, que é justamente o nosso próximo som, o som do G. Olha só, gelato, ok? Sorvete. Por isso que temos muitos lugares aqui no Brasil que se chamam como gelateria, que vem de gelato, ok? Então, gelateria vem de gelato, que é sorveteria, ok? Só uma curiosidade aí pra você. Então, repara como eu pronunciei gelato, eu não falei gelato, ok? É gelato, como se fosse um D e um J ali junto, né? Pra fazer um G, né? Então, gelato, não pode ser gelato, ok? Vamos ver uma outra palavra que também tem esse som com o G, ok? Porque não vai ser diferente somente com a vogal E, mas também com a vogal I, como a gente tem ali na palavra gigante, ok? Gigante significa, olha que difícil, gigante. É igualzinho na escrita, não é? Só que a pronúncia muda. Em português falamos gigante, em italiano falamos gigante, ok? Repara também que nessa palavra gigante, olha, eu não apaguei esse E final. Assim como eu comentei que o D lá do difendere e do dieta não poderia ser apagado, como eu dei o exemplo da palavra verde, aqui funciona da mesma forma. Por isso, eu não posso apagar esse E final. Eu não posso falar gigante. Não posso. Tenho que dizer gigante e não gigante, como a gente falaria também no português. É bem possível, né, de ter esse tipo de pronúncia nossa aqui no Brasil. Então, nada de apagar o E final, vamos falar bem forte esse E aí, quase como os curitibanos, né? Curitibano tem a fama de falar leite quente, né? Então, tem que ser assim. Então, no final, tem que falar esse E. Então, gigante, ok? Então, olha só, gigante. O que você nota além da pronúncia do G? Tem alguma coisa aí que tá diferente do português? Gigante. Olha essa pronúncia aberta do A. Gigante. Então, aí temos um detalhe, uma particularidade do italiano que eu vou chamar a professora Clara para te contar melhor sobre isso. Eu já volto. Você acabou de ver com a prof. Chiara a palavra gigante. Percebeu como a pronúncia é bem diferente do português? No italiano, a gente não tem esse som anasalado de quando a gente fala gigante. Percebe que o som passa aqui pelo nariz? E isso vai acontecer toda vez que a gente tiver o encontro da letra A e N dentro de uma palavra, como na palavra gigante. Então, vamos ver aqui outros exemplos. A palavra italiano também tem esse encontro de A e N. E aqui também a gente deixou esse A bem aberto. Então, tenta repetir aí comigo os próximos exemplos. A gente também tem uma palavra idêntica na escrita no italiano e no português, que é pânico. Aqui também a gente deixou o A bem aberto. Então, tenta repetir aí comigo mais uma vez. Pânico. E o nosso último exemplo é a palavra elefante, que também tem a mesma escrita e novamente aqui a gente tem o A bem aberto. E também você pode perceber aqui que a gente vai pronunciar todas as letras da palavra como está escrito. Então a gente não altera a pronúncia. Repete aí comigo. Elefante.
elefante. Chiara, tocca a te. Benissimo, agora que você já viu um pouquinho mais sobre essa pronúncia aberta aí do italiano, vamos para o nosso próximo som, que é o som do T, ok? O som do T. A nossa primeira palavra que tem ali, olha que delícia! Eu adoro essa sobremesa, não sei você já comeu? Eu amo. Tiramisu, tiramisu. A tradução é tiramisu, não é? Como a gente fala no português, tiramisu. Olha só a diferença, nós falamos tiramisu, em italiano diciamo tiramisu, tiramisu, ok? Então não é ti, mas é ti, porque se eu falasse ti, se você puxar aí na memória, lá na aula de diálogo, a gente viu o som do C, né, a pronúncia doce. Esse ti seria justamente se eu estivesse escrevendo assim, ó, tiramisu, tiramisu, mas não é o caso, né, não é tiramisu com C, é com T, então por isso que a gente não pode dizer tiramisu, tem que ser tiramisu, ok? Então nada de tiramisu, tiramisu. Ok? Então, a pontinha da língua vai encostar no céu da boca e vai também encostar ali na bordinha ali do dente, na parte interna. Então, é ti, ok? Então, tiramisu, beleza? E nosso próximo exemplo qual é? Então, nosso próximo exemplo qual que é? É a palavra dente, dente, ok? Então, dente. A tradução, olha que diferente, é dente, ok? Então, dente, veja, mais uma vez que eu posso apagar esse E final, ó, dente. Mas em italiano não pode, então é dente, 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 ok? Repete comigo, dente, dente, ok? Então, olha só, o D, como eu comentei anteriormente, ele é igual ao do português, né? O D. E aí, o final, com o T e o E, sendo sempre bem pronunciado, nada de apagamentos, ok? Ou trocar o E pelo I. Então, dente, dente, ok? Muito bene. Então, agora que você já viu esses sons, não é? Do G, do T e do D, agora a gente vai ver isso aplicado em frases. Para aproveitar essas frases, eu trouxe informações sobre o verbo essere, como você pode ver aqui do lado. O verbo essere é o grande verbo do italiano. É o verbo mais lindo de todos, na minha opinião, porque é a base do italiano, ok? Sem ele, você não consegue se locomover muito no italiano. Então, ele é super importante, ok? Então, o verbo essere, ele pode ser traduzido como verbo ser e verbo estar no português, ok? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então, ali você pode ver que nós já temos 2 exemplos de frase. Vou explicar cada uma para você. Então, ali embaixo, você tá vendo, debaixo do verbo essere, tá escrito apresentação pessoal e nacionalidade. Então, o verbo essere tem vários usos, não é? Então, aqui eu separei para você os principais usos do verbo essere, que é onde você vai mais usar, ok? Então, apresentação pessoal e nacionalidade são os primeiros exemplos que a gente vai ver juntas, ok? Então, para falar de onde alguém é e para se apresentar também. Então, vamos para o primeiro exemplo. Sono Giorgio e sono italiano di Genova. Então, olha só. Sono Giorgio e sono italiano di Genova. Ok? Então, nossa frase é essa. Sono Giorgio e sono italiano di Genova. A tradução dessa frase é: sou Giorgio e sou italiano de Gênova, ok? Uma cidade linda aí, lá pra cima na volta da Itália. Então, sono Giorgio e sono italiano di Genova. Olha aí, sono Giorgio. Então, o sono é o verbo essere em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu. E como que eu digo eu em italiano? Então, eu em italiano, eu digo io, ok? Io. Aqui eu não preciso dizer io sono Giorgio, porque já se entende que eu tô falando de mim, ok? Então, sono Giorgio, então eu sou o Giorgio e sono italiano di Genova. O sono, mais uma vez, para falar que sou eu que sou italiano, nesse caso é o Giorgio que tá falando, não é? Então, eu sou a Chiara, por exemplo, e sou brasileira. Sono Chiara e sono brasiliana. Tenta você aí, coloca o seu nome, coloca a sua nacionalidade. Sono, tananã, e sono, tananã, ok? Então, sono Giorgio e sono italiano di Genova. Olha o som aí que a gente acabou de ver juntos. Então, di no Giorgio, temos o G em Genova e temos o di em di Genova, ok? Para indicar onde a pessoa é. Então, aí, ó, esses sons sendo aplicados nessa frase. Então, agora, se alguém te perguntar seu nome e de onde você é, você já sabe responder isso em italiano. Legal, né? Então, vamos pra frente. E nosso próximo exemplo é... Então, nosso próximo exemplo é: sei Valentina? Sei Valentina? Então, é uma pergunta, não é? A gente viu a afirmação dizendo que eu sou tal pessoa, e agora eu quero saber se uma outra pessoa é a Valentina nesse caso, né? Então, a tradução é:
Você é a Valentina? Repara como eu falei, Valentina, ma in italiano é Valentina. Olha aí o T, mais uma vez, marcando presença, né? Então, Valentina, Valentina e não Valentina, ok? Então, sei Valentina quer dizer você é a Valentina. Eu tô perguntando, você é a Valentina? Acho que eu te conheço. Então, olha só, sei, esse sei é o verbo essere, ok? Sendo conjugado aí na segunda pessoa, em tu, ok? Então, io, a gente viu ali anteriormente, io sono, e agora tu sei, ok? Então, você é. O tu vai ser sempre traduzido como você, ok? Então, tu sei, beleza? E agora, o nosso terceiro exemplo é lei é Diana di Tivoli, lei é Diana di Tivoli. Então, olha só, Tivoli é uma cidade, ok? Então, a tradução é ela é a Diana de Tivoli, ok? Então, olha aí os sons, mais uma vez, que a gente viu lá no comecinho da aula. Então, Diana e não Diana, ok? Diana di Tivoli, ok? Di Tivoli, beleza? Então, olha só, lembra que eu comentei que a gente ia focar nas 4 pessoas principais das ações, né? Quem faz essa ação? Aqui, nesse caso, nós temos expresso o lei, ok? Lei, que significa ela. Nos outros casos, no tu e no io, não precisei expor porque a frase já se expressava sozinho. Aqui eu precisei indicar que é ela que é a Diana. Então, por isso eu disse ela é a Diana, beleza? Então, lei significa ela. Aí nós temos esse é, que é o verbo essere sendo conjugado na terceira pessoa, ok? Então, é sempre com relação a ela, ok? Neste caso. Então, nós temos io sono, tu sei, e agora lei é. Aqui, mas esse acento ali tá do lado errado, você escreveu errado? Então, em italiano, a gente tem essa particularidade, né? Essa curiosidade aí, que o acento, ele é pro outro lado, né? Do português. Então, lei é. Eu não escrevi errado, tá certinho, tá bom? Então, lei é Diana di Tivoli. Então, note aí, mais uma vez, o uso para apresentação, não é? Eu estou dizendo que ela é a Diana, eu posso estar apresentando a Diana para alguém, e eu estou dizendo também de onde ela é, ok? Então, ela é a Diana de Tivoli, certo? Antes da gente continuar e ver o nosso quarto exemplo, você deve estar se perguntando, meu Deus, é muita informação, como que eu vou lembrar de tudo isso? Calma, eu preciso tranquilizar o teu coração, para você não deixar de assistir a última aula dessa semana, porque o Ravi vai te contar um segredo. Você gosta de segredo? Eu adoro segredo. O Ravi vai te contar um segredo, porque nós temos um método diferencial aqui na Fluency Academy que faz você memorizar essas coisas todas, porque é natural o nosso cérebro, né, fazer meio que uma seleção natural, a gente só absorve aquelas informações mais gerais e às vezes a gente esquece de detalhezinhos importantes que dão uma grande graça, o tempero, né, quando a gente fala um idioma. Então aqui é muito gostoso saber ali todos os traquejos e às vezes o nosso cérebro prega peça na gente, né? É super normal acontecer isso. Então, o Ravi vai te contar como é que a gente faz isso aqui na Fluency Academy para você não esquecer essas coisas todas. Então, fica calma aí, tranquilo, tranquila, que vai dar tudo certo. Eu sei que parece bastante coisa, mas com essa técnica diferencial que o Ravi vai te explicar na última aula, você vai entender como não esquecer essas informações todas. Então, foco aqui comigo, vamos continuar que vai dar tudo certo. Bora lá! O nosso quarto exemplo é a frase Noi siamo brasiliani di Brasília. Noi siamo brasiliani di Brasília. Então, nós somos brasileiros de Brasília, é a cidade onde a gente mora, de onde a gente veio. Noi siamo, olha aí. Então, primeira coisa, noi significa nós, ok? Então, noi, nós. Então, já vimos io, tu, lei e agora noi. Noi siamo. Olha o siamo. Esse siamo é o verbo essere sendo conjugado aí na pessoa de nós, ok? Para falar do quê? De nacionalidade, mais uma vez, ok? Então, noi siamo brasiliani di Brasília. Mais uma vez aí, a pronúncia bem aberta. Não tenha medo de pronunciar o A em italiano. Abre bem a boca e articula bem essas palavras, porque é assim mesmo em italiano. Então, noi siamo, ok? Noi siamo brasiliani di Brasília. Olha aí o di, mais uma vez, né? Usando aí no contexto de nacionalidade e da cidade em si. Então, di e não di, ok? Di Brasília. Noi siamo. Beleza? E
agora eu quero te chamar a atenção para uma palavrinha específica aqui nessa frase, que é a palavra brasiliani. Brasiliani. Você reparou que a tradução dela foi brasileiros, ok? Em italiano, brasiliani. Então você viu que tem uma diferença aí. A gente não faz plural com S em italiano. Tem um I ali. O que aconteceu com essa palavra, Chiara? Então, olha só. O singular dessa palavra seria brasiliano, ok? Brasiliano e o plural seria brasiliani. Então, para te explicar mais um pouquinho sobre isso, para te contar mais detalhes, eu vou chamar a minha xará, a professora Clara, não é? Porque Chiara quer dizer Clara. Então, vou chamar ela para te dar aí umas diquinhas sobre esse assunto. Eu já venho, hein? Fica aí! Você acabou de ver com a Prof. Chiara a frase Noi siamo brasiliani di Brasília. Noi siamo brasiliani di Brasília. Aqui a gente tem uma frase no plural. Isso vai acontecer porque no italiano, diferente do português, a gente não faz o plural adicionando um S no final. Vai depender sempre do gênero da palavra. Então, para palavras masculinas, que são aquelas que geralmente terminam com a letra O, a gente vai ter o plural que termina com a letra I. Por isso que brasiliano vai ficar brasiliani. Agora, se a gente estivesse falando no feminino aqui, então a nossa frase seria Noi siamo brasiliane. Nós somos brasileiras. A diferença é que palavras no feminino, que são aquelas que terminam em A, na maioria das vezes, vão levar a letra E no final. Então, de brasiliana, a gente passa para brasiliane. Por isso que no italiano é muito importante a gente deixar bem explícito que letra a gente está falando. A gente não pode trocar o I pelo E. Então, atenção na pronúncia de brasiliani e brasiliane. Vamos ver outros exemplos com a Prof. Chiara. Chiara, tá contigo. Beníssimo! Agora que você já viu essa explicação de plural com a professora Clara, foi legal, né? Curtiu? Então agora a gente pode continuar vendo os nossos exemplos aqui. Então, lembra que eu comentei que eu ia falar sobre os usos principais do verbo extra, não é? Antes a gente viu usos para apresentação pessoal e para falar de nacionalidade. Agora a gente vai falar sobre o verbo essere sendo usado no sentido do verbo estar, ok? Do verbo estar do português. Então vamos ver o nosso primeiro exemplo. Sono a Siena, in Toscana. Sono a Siena, in Toscana. Ok? Toscana é uma região lindíssima da Itália, maravilhosa. Então, olha só, a tradução é estou em Siena, na Toscana. Veja que eu não mudei o verbo, continuo com o verbo essere. Agora estou falando de mim, não é? Primeira pessoa, io sono a Siena, in Toscana. Não preciso dizer io, porque já se entende que sou eu, ok? Então, estou... Viu que eu não mudei de verbo, continuo com o verbo essere e agora estou expressando esse sentido de estar num lugar físico, ok? Então, sono a Siena, eu estou lá em Siena, em Toscana. Olha aí o nosso som do A aberto de novo, né? Toscana, Toscana, ok? Aqui eu te chamo a atenção rapidinho para dois detalhes bem interessantes do italiano. Aqui nós temos a vogal A, não é ali? Sono a Siena. E depois nós temos in Toscana. Então, o A vai ser sempre usado para falar de cidades. Quando você estiver em algum lugar e este lugar for uma cidade, sempre A, nada de in, ok? Por mais que em português a gente fale em italiano vai ser A. Sono a Siena. Aí sim a gente usa in para falar de região, de país, de estado. Então, nesse caso, como Toscana é uma região, por isso nós usamos in e não a, ok? Então, a cidade, in, região, estado, país, beleza? A nossa sexta frase, né? O nosso próximo exemplo com sentido do verbo estar é sei al cinema? Sei al cinema? Então, olha só, é uma pergunta, não é? Então, eu quero saber se você está no cinema. Então, sei al cinema? Então, você está no cinema? Olha aí, mais uma vez, o som do C que a gente viu lá na aula de diálogo, lembra? Cinema e não cinema, ok? Cinema. Então, sei al cinema? Então, você está no cinema? Mais uma vez aí, ó, o sei aí sendo usado e representado para a pessoa tu, não é? Então, o verbo essere conjugado aí na pessoa tu, ok? A gente viu ali anteriormente sono a Siena, que sou eu, não é? Io sono. E agora temos o tu. Tu sei, mais uma vez, né? Como a gente viu também nos exemplos anteriores, a pessoa tu. Então, agora temos uma pergunta para saber onde você está, se você está naquele lugar. Então, sei al cinema? Sei al cinema? Então, você está no cinema? Vamos ver agora o nosso próximo exemplo, que é a frase de número 7. Lei è contenta di studiare l'italiano. Então, lei è contenta di
studiare l'italiano, ok? Então, ela está contente de estudar italiano. Olha, lei é contenta di studiare l'italiano. Lembra que a Prof. Clara falou sobre as palavras femininas que normalmente terminam em a? Então, olha aqui isso acontecendo. Lei, a gente sabe já que significa ela, não é? Então, ela está contente. Lei é contenta. Olha esse contenta terminando com a vogal A para indicar feminino, ok? Então, lei é contenta. Ali, o é, mais uma vez, presente para indicar e para concordar com a terceira pessoa, não é? Que é um ela que tá ali. Lei é contenta di studiare. Então, olha o di aí mais uma vez, com esse som aí que a gente viu, di e não di, ok? Studiare, studiare. Olha o di ali de novo no meio desse verbo estudar, ó, studiare, studiare. E aqui só mais uma diquinha de pronúncia com relação a esse S aí, que esse S ele é mudo, tá? A gente tem a tendência de colocar um I ou um E antes de falar studiare ou studiare. Mas é só o somzinho do s, tá? Então é studiare, studiare. Então, lei é contenta di studiare l'italiano. Repare que aqui é o sentido do verbo estar, porém, agora não é que você tá num lugar físico, né? Agora ela está contente no sentido de emoção, de sentimento, de alguma coisa que ela sente, ok? Então, o verbo estar, tanto no sentido de lugar físico, quanto no sentido que você sente alguma coisa, você está feliz com alguma coisa, o verbo essere aparece e faz esse papel brilhantemente, ok? Então, lei é contenta. Se eu quiser dizer que eu estou contente, eu digo sono contenta. Ou, se você for homem, sono contento, ok? Então, a feminino ou masculino, geralmente. Você lembra que eu comentei lá no comecinho que eu ia focar nas 4 principais pessoas que você iria usar com maior frequência na hora de falar italiano? Então, agora eu vou matar a tua curiosidade. Você deve estar se perguntando aí como que é essas outras pessoas, como são esses outros pronomes todos. E eu vou chamar a professora Clara para me dar um help e esclarecer essas coisas para você. Então fica aí que eu já volto, hein? Na aula com a Prof. Chiara, você está vendo exemplos diferentes. Alguns deles com eu, outros com tu, outros com nós. Agora a gente vai ver esses pronomes sujeitos, ou seja, são as palavras que a gente usa para substituir a pessoa que está fazendo a ação dentro de uma frase. Bom, o que é isso? São essas palavras como eu, tu, você. Vamos ver todas elas em italiano. O primeiro pronome é o io. Io, que a gente vai traduzir por eu. Depois a gente tem o tu, que a gente pode traduzir tanto por tu quanto você. E ele sempre vai ser usado em contextos informais. Já em contextos formais, ou seja, aqueles que você usaria você para se referir a um senhor ou a uma senhora. Nesse caso, a gente tem o pronome lei, que ele significa você, tanto para o senhor, tanto para a senhora. Mas o lei também significa ela. E a diferença entre os dois é que quando a gente escrevê-los, a gente vai encontrar lei com letra maiúscula para significar você formal e o lei com letra minúscula para dizer ela. A diferença, claro, entre os dois a gente também vai entender pelo contexto. A nossa próxima pessoa é o lui, que significa ele. E depois a gente tem o noi, que é a gente ou nós. E aí vem o voi, que a gente vai traduzir por vocês. E por fim, a gente tem o loro, que significa tanto eles ou elas. No italiano é invariável. Bom, então a gente viu os pronomes, as pessoas em italiano. E são elas io, tu, lui, lei. E o nosso lei formale. Depois o noi, o voi e o loro. Agora vamos voltar com a Prof. Chiara. Tchau! Muito bem, massa a dica da professora Clara, né? Então agora a gente pode fechar a nossa aula indo para o nosso último exemplo, com a frase de número 8, que é Noi siamo in Brasile. Noi siamo in Brasile. Então, noi siamo in Brasile. Tradução, nós estamos no Brasil. Olha aí, mais uma vez o sentido de estar no lugar físico, ok? Nós estamos no Brasil. E olha o in aí de novo aparecendo. Lembra que eu comentei lá no in Toscana? E agora in Brasile, porque Brasil é um país, ok? Então por isso a gente usa in e não a. Então, noi siamo in Brasile. Olha aí mais uma vez o noi, não é? Indicando nós, né? Noi, nós. E temos o siamo. Siamo, mais uma vez aparecendo aí, que é o verbo essere sendo conjugado relativamente a nós.
Então, noi siamo. Lembra sempre desse azinho aberto, ok? Noi siamo e não siamo, ok? Siamo, certo? Muito bem, então hoje você aprendeu 3 sons do italiano muito importantes, que era o som do T, do D e do G, não é? Nas palavras difendere, dieta, gelato e gigante, e tiramisu e dente, não é? E a gente viu frases aí indicando o verbo essere nos seus usos principais, falando de nacionalidade, de apresentação pessoal e também do sentido do verbo estar, não é? Então vamos reler essas frases só para fixar um pouquinho mais essas informações que a gente viu agora. Primeira frase: Sono Giorgio e sono italiano di Genova. Sou Giorgio e sou italiano di Genova. Sei Valentina? Então você é a Valentina? Lei è Diana di Tivoli. Então ela é a Diana de Tivoli. Noi siamo brasiliani di Brasília. Então nós somos brasileiros de Brasília. Sono a Siena, in Toscana. Então estou em Siena, na Toscana. Sei al cinema? Então você está no cinema? Lei è contenta di studiare l'italiano. Então ela está contente de estudar italiano. Noi siamo in Brasile. Então nós estamos no Brasil. Então, olha só que legal, agora você já sabe falar sobre nacionalidade, sobre apresentação pessoal, você já consegue aí dar os seus primeiros passinhos aí no italiano. E não importa a nacionalidade de uma pessoa, não importa de onde ela é ou o nome dessa pessoa, você já vai conseguir replicar essas informações em diferentes tipos de contextos. Isso é muito legal, né? Lembrando que eu sei que você viu bastante conteúdo, mas lembra que eu te falei, para você ficar tranquila, que a gente tem um método diferente aqui na Fluency Academy para fazer você memorizar e guardar essas informações e desenvolver isso com naturalidade, com maior tranquilidade durante o teu processo de aprendizagem. Lembra que eu falei isso? Então, não se assuste com tantas informações. Eu sei que é bastante coisa para um primeiro contato, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Por isso que é tão importante que você assista essa última aula do Ravi, porque ali ele vai contar o segredo que eu falei para você. Não vá perder esse segredo, porque é bem importante mesmo. Ali o Ravi vai destrinchar, vai te ensinar o que é que a gente faz de diferente aqui na Fluency Academy, que faz você guardar essas informações todas, não esquecer, conseguir reproduzir muito bem e ainda conseguir ter autonomia no processo de aprendizagem. De repente você pode até replicar essas informações por conta própria, começar a ser mais autônoma durante o teu processo de aprendizagem de uma nova língua. Então, não fica de fora, não perde. Fica de olho que o Ravi vai te contar tudo, tá bom? Então não perca essa aula que vai ser super importante. Bom, então eu queria agradecer muitíssimo a tua companhia por você ter ficado aqui até o final. Espero que você tenha curtido, aproveitado bem essas informações todas e tenha gostado bastante. Eu adorei estar aqui com você. Então, ci vediamo presto. Um bacione e arrivederci alla prossima. Então um beijão, a gente se vê na próxima e tchau, tchau! Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora a gente colocou 3 dos 4 passos do método em prática. O passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. O passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio, estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do Fluency Hacking e revolucionou a minha capacidade de aprender idiomas, me transformando em uma verdadeira máquina de memorizar conteúdo. A mágica, como eu chamei esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo com o meu método e não esquecer de absolutamente nada. Imagina só ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, essa é uma técnica extremamente simples e acessível. Qualquer pessoa consegue usar. Mas como essa aula já está ficando um pouquinho longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que vai ser liberada agora, na sexta-feira, dia 8 de maio. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar mais informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que eu decidi abrir para a Fluency Academy. E não esquece,
Logo abaixo do vídeo aqui tem um botão para você baixar os materiais da aula. É muito importante que você faça isso. Além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio, feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. Para ganhar acesso à nossa próxima live secreta no YouTube, que vai acontecer na quinta-feira agora, às 8 horas da noite, você deve fazer com muita atenção todos os passos da tua prática, que eu deixei indicada aqui embaixo do vídeo. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. De 0 a 10, o quão determinada você está para falar um novo idioma com fluência? That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia. E pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso. Tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que assim me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks. Eu decidi comprar o curso porque na época eu tinha acabado de ganhar uma bebezinha. E pra mim foi muito legal porque eu consegui encaixar na minha rotina. Então, se você tem alguma dúvida sobre será que você vai ter tempo, sim, você vai ter tempo. Porque se eu tive tempo com uma bebê de 10 dias, mesmo com faculdade, trabalho, todo mundo consegue. Eu estudei durante anos, fiz intercâmbio, precisava falar de qualquer jeito. E um dia, mexendo nas redes sociais, o Ravi apareceu para mim e propôs um método totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado na vida. Comecei a estudar com o Ravi e eu consigo entender os nativos falando agora. E eu consigo usar as expressões deles. Eles até me perguntam, como você sabe essa palavra? O medo que eu tinha do inglês, graças a Deus, já foi. Então, se você tem problema com inglês como eu tinha, não consegue falar nada, ou acha que consegue quando vê um nativo, vem pro Ravi, que eu tenho certeza que tudo vai mudar e vai melhorar.